Vamos lá. Minha internet hoje está meio prejudicada aqui, mas acho que vamos nessa. Começou. Bom, então vamos nessa, pessoal. Hoje a gente está começando aí nosso 13º Sellout Experience. Hoje com o tema sobre a rotatividade das equipes de vendas, né? A ideia é hoje a gente debater um pouco, falar um pouco sobre esse tema aí que é tão importante dentro do processo. Vocês estão me ouvindo aí? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim, ok. Sim, Morgado, certinho. Ouvindo sim. Tranquilo. Bacana, legal. Então, bom, só para deixar registrado aí o início então do processo. Então, 13º Sellout Experience, aqui Gilberto Bogado falando para vocês, 13 semanas aí consecutivas falando sobre diversos temas relacionados aí à cultura, né, do sellout e abrangendo aí diversas áreas. A gente falou aqui sobre muitos temas relacionados à execução de ponto de venda, falou sobre merchandising, falou sobre técnicas táticas para as equipes de coordenação de vendas, enfim, tem uma pancada de tema aí já que a gente já abordou e ainda vem outros aí pela frente, certamente muita coisa para a gente aprender e também eu estou nesse processo aí aprendendo bastante. Hoje, o meu objetivo hoje aqui é mostrar para vocês um processo, né, de seleção, desenhar para vocês, mostrar para vocês um passo a passo aí do processo seletivo, que é crucial para o processo de contratação das pessoas, né, nas empresas, principalmente nas empresas de vendas externas, que tem aí tanto indústria quanto distribuidoras. E esse processo, o que eu verifico é que esse processo aí faz uma mudança, faz uma diferença gigantesca, né, em todo o processo de contratação, principalmente quando aqueles que você não tem um processo estabelecido. Eu vejo muitas empresas fazendo as contratações única e exclusivamente por uma entrevista. Isso acontece com uma recorrência bastante grande no ambiente das empresas de distribuição. E isso vai impactar lá na frente depois. Então, a ideia hoje é apresentar para vocês um passo a passo, que se você implementar isso na sua empresa, você já vai ter uma mudança aí de 300%, 500% aí na qualidade da sua mão de obra nas vendas externas. Então, vamos tentar prestar atenção nesse processo, porque isso vai fazer uma diferença bastante grande. E o racional disso é um negócio simples, né? De onde que parte a necessidade de um processo? Primeiro, a gente precisa pensar que toda vez que nós estamos contratando uma pessoa dentro da nossa empresa, a gente está falando, na verdade, de uma nova relação, né? A gente está colocando um elemento novo dentro do negócio e que a gente está ali, espera, né, que aquela pessoa tenha um desempenho, digamos assim, qualquer em relação à área que ela vai assumir. E eu vou focalizar aqui especificamente nas equipes externas de vendas, sejam vendedores, sejam supervisores de vendas, mas eu espero que esse cara tenha lá um determinado desempenho, né? Então, ou seja, eu quero que ele cumpra o meu objetivo, né? Eu, como empresário, eu como gerente, como supervisor de vendas, eu tenho um objetivo em relação àquela área, eu quero que ele cumpra aquele objetivo que eu também tenho, e nós dois juntos vamos construir, então, através de uma base de relacionamento, de aprendizado e tudo mais, aqueles objetivos que você tem aí mensurado. Bom, esse princípio, na verdade, ele é básico, né, gente? Onde é que ele se fundamenta? Ele vai se fundamentar na relação humana. Toda vez que você tem uma relação com qualquer pessoa, seja de amizade, seja uma relação afetiva, como é que é a base dessa relação? Bom, você conhece a pessoa, né, tem um primeiro contato. No primeiro contato, você vai, digamos assim, visualizar alguns parâmetros, né, que vão te atrair ou te afastar daquela pessoa. Na medida que você vai aprofundando o relacionamento, tendo mais outros contatos, 2, 3, 5, 10, 20 contatos com aquela pessoa, você vai, ao mesmo tempo, aumentando os seus parâmetros. Você vai começando a visualizar outros campos, né, do comportamento, das atitudes, da forma de pensar daquela pessoa, que vai fazer com que você ainda, né, continue ou desejando continuar próximo daquela pessoa ou não, né, se afastar porque ela não está coerente com aquilo que você pensa, não tem os mesmos objetivos, ou seja, não está ali no mesmo intuito, né, de construir uma relação positiva contigo. Então, existe um objetivo comum, que é uma relação positiva. Então, no ambiente das relações humanas, isso acontece. Então, no ambiente empresarial, né, no ambiente de negócios, né, na indústria e enfim, nas empresas de distribuição e tal, isso acontece também em outras áreas, né? Você vai ver aí que quando você vai contratar pessoas de áreas administrativas, eu vejo que é um pouco até mais fácil contratar essas pessoas,
porque você acaba pensando o seguinte, essa pessoa eu vou contratar, vou colocar ela no meu escritório e eu vou conseguir visualizar ela, eu vou ter mais contato com ela, isso dá uma relaxada, né, no grau de exigência pré-contratação das empresas menores, né? As grandes empresas, elas seguem o mesmo padrão para todos, o mesmo rigor para todas as pessoas. E nas empresas de pequeno porte, isso já muda um pouco. Então, mesmo assim, você coloca lá, faz um teste, se a pessoa vai trabalhar, geralmente vai trabalhar com computador, você vai colocar ela para fazer o teste para saber se ela funciona bem com uma planilha de Excel, com Word, com PowerPoint, se for o que ela vai precisar fazer, se ela sabe digitar, se ela sabe fazer no financeiro, se ela sabe fazer uma conciliação bancária, baixando os documentos do banco, enfim, você vai tentar testar ela, né, em todas as dimensões possíveis, porque você está exatamente atrás disso. Mais dimensões para você tomar a melhor decisão na contratação. Em vendas externas, pessoal, isso não é nada diferente, né? Em vendas externas, você também precisa explorar o máximo do perfil daquela pessoa que você está prospectando, né, para ser o teu futuro vendedor ou então gestor de vendas, para que você conheça mais parâmetros, né, das suas qualidades, das suas competências, das suas potencialidades, das suas fragilidades, porque todos nós as temos. Então, por que esse processo que eu estou dizendo aqui faz sentido? Nós usamos isso na nossa relação humana, basicamente, né? Então, a gente usa isso em vendas externas parece que a gente se esquece um pouco disso, e talvez porque muitas pessoas que têm negócios, muitas pessoas que estão à frente de operações de distribuição e tal, às vezes não tiveram a vivência lá no campo. Então, parece que o campo é algo, o PDV é algo meio desconhecido, né? Então, ele acaba admitindo que aquele vendedor vai resolver o problema e pronto, acabou. Só que isso é um erro, né? Isso é um problema que a gente pode, de repente, conseguir, pelo menos, minimizar num bom processo seletivo. Porque, observe, a gente contrata pessoas e que a gente tem que tentar averiguar as questões relativas aí à conduta, se tem referências no mercado sobre como é que essa pessoa se comporta de uma forma geral, porque a gente quer pessoas que tenham aí um padrão né, positivo e tal, profissional, para representar nossa empresa lá na frente. Mas fora isso, a gente tem também a necessidade, que a gente falou até a semana passada, das competências, de habilidades importantes e tal, técnicas, né, funcionais e tal. Só que também tem algumas coisas comportamentais que você só observa que podem interferir fortemente no resultado dessa pessoa, inclusive na relação dela dentro da tua empresa, porque ela pode ser uma laranja podre do ponto de vista de comportamento. Isso pode afetar fortemente ela e também outras pessoas laterais, né, que são colegas, de repente, dela, ou então até os chefes, um coordenador, um supervisor de vendas dessa pessoa. Então, esse assunto de hoje ele está conectado a isso. A gente falar um pouco aqui para apresentar para vocês um pouco mais de outros parâmetros que você pode explorar num processo seletivo, que é simples, que você pode fazer, você mesmo pode fazer na sua empresa, né? Ele não é algo que você precisa contratar uma equipe especializada, ter uma pessoa especialista em recursos humanos e tal, não é inviável de se fazer isso. Eu fiz isso várias vezes, já mostrei esse processo aqui para outras pessoas também e tal, e algumas pessoas já fizeram e deu certo também. Então não é algo que é inalcançável fazer esse tipo de procedimento que a gente vai falar aqui agora. Na verdade, eu digo que ele é vital, ele é muito importante de se fazer. Eu já fiz as minhas assim, pisadas de bola já também, sabe? Eu já fiz as minhas besteiras aí nas contratações de pessoas. Para você ter uma ideia, eu fiz o Neto, acho que o Neto não sabe dessa história, não. Lá no passado, quando a gente estava iniciando a distribuidora, em algum momento, eu fiz uma contratação de uma pessoa porque eu gostei da atitude dele aonde ele me atendeu. Mas ele não era vendedor. Eu estava buscando um promotor de vendas, né, na época, e eu encontrei esse menino, trabalhando numa barraca de praia aqui no litoral norte de Salvador, e eu gostei da forma como ele nos atendeu ali. Pô, o cara todo solícito, tal, arrumou todo o lugar que a gente sentou ali, ia sentar ali na barraca, não sei o quê, toda hora vinha. Eu falei, rapaz, esse menino é um menino novo, rapaz, eu tô precisando contratar um promotor
promotor de vendas, vou chamar ele. Ele foi lá para a empresa, eu não fiz processo seletivo nenhum, eu acho que tinha tanta coisa, ele estava num processo de expansão ali, a gente tinha recentemente fechado o contrato com a Mars e tal, e a coisa estava muito corrida, né? Então, passei batido. Veja bem, eu mesmo fazendo o que eu estou falando aqui para vocês, e eu mesmo em algum momento também escorreguei na casca de banana, né? Aí eu vou lá, contrato o menino, passou, fiz a entrevista com ele, entendi que estava tudo certo, ele não tinha lá nenhum problema que ele o desabonasse, né, e tal. E falei, não, vamos embora. Eu treino ele e tudo certo. Só que aí tem um detalhe, eu com tanta coisa para fazer, com tantos processos que eu estava tocando ao mesmo tempo, acabei não dedicando toda a atenção que deveria para o treinamento dele, para que ele ia ser promotor de vendas e ia estar com o cliente lá na ponta, visitando loja, fazendo merchandising, reposição, enfim, representando a empresa, com o uniforme da empresa, né? O que aconteceu? Bom, 3 meses depois, 3 ou 4 meses depois, acabou que não deu certo. Ele estava fazendo besteira no ponto de venda, nunca tinha tido uma vivência corporativa, enfim, não tinha tido nenhum tipo de formação profissional, né? Enfim, era a minha responsabilidade realmente avançar com ele, evoluir ele, desenvolver ele como profissional, mas acabou que eu não consegui. Isso pode acontecer, né? Então foi uma besteira que eu acabei fazendo. Então isso pode acontecer e é humanamente normal, acontecer esse tipo de circunstância. Mas o ponto é que a gente precisa realmente, tem formas de atenuar isso, né? Tem formas de atenuar, é sobre isso que a gente vai falar hoje então. Então, pessoal, basicamente, o contexto é mais ou menos esse, o contexto é por aí, e o que eu digo é, procure implementar, né? Procure implementar, porque isso vai fazer, com certeza, uma diferença bastante grande no seu processo de contratação de pessoas aí, especialmente se for, então, agentes externos, né? Vendedores externos, que você não tem um monitoramento completo dessas pessoas, você consegue, no máximo, ter um contato mais frequente por telefone ou então, né, por conferência, como está sendo agora, tal. Deixa eu só abrir aqui, pessoal. Deixa eu só compartilhar aqui a minha tela com vocês. A gente vai usar aqui só um minutinho, por favor. Hoje eu tô atacado aqui. Tô atacado aqui hoje com a minha... Não deu ração para ela não, foi, Bogado? Dá um petisco para ela aí. Como é? Ela tava aí. Chegou gente aqui, acho, para fazer aqui algum... Aqui. Apareceu aí já, né? Tá aparecendo? Acho que deve estar aparecendo aí daqui a pouco. Ainda não, tá com a tela preta ainda. Não? Tá carregando? Tá carregando. Hoje a minha internet aqui hoje resolveu dar um pane geral aqui, viu? Mas vamos ver aí se aparece daqui a pouquinho para vocês. Vamos lá. Opa, tá difícil, hein? Ultimamente ela tem... Eu vou usar... Não, mas hoje especialmente ela apareceu agora. Bem... Agora foi. Opa, agora apareceu. Agora apareceu. Legal, beleza. Bom, vamos lá. Eu vou usar... Tá usando o celular, Neto? Ou tá usando o computador? Não, no computador tá ótimo o tamanho aqui da fonte. Tá ótimo? Tá? Beleza. Tá. Então vamos... Tá bom aí, Heitor? Tá, show de bola. Vamos nessa, então. Bom, então, pessoal, o que eu vou fazer, assim, a gente vai falar aqui de um processo que eu fiz uma prévia antes para poder ficar mais estruturado o pensamento. Basicamente, eu vou colocar aqui para vocês hoje, são 6 etapas aí que eu nem tinha isso bem claro, eu tive que reescrever o contexto todo para ficar mais claro para vocês. É mais fácil para vocês todo o processo. Então, são 6, eu vou chamar de 6 etapas aí, né? Para a gente poder classificar e deixar para vocês o negócio mais claro. Eu vou chamar aqui a primeira delas como a descrição de cargo, onde eu diria que o primeiro passo para que você comece a melhorar o seu processo de contratação, antes da gente fazer lá na frente, lá todo o restante, que eu vou passar pelo processo da entrevista, vou passar pelo processo de alguma dinâmica que eu vou propor para vocês, sugerir para vocês fazerem também. Mas o primeiro passo é a descrição de cargo. É muito importante que se faça, né, no papel, né, que você coloque efetivamente no papel aquilo que você imagina para essa posição que você está contratando, dando o máximo de detalhes possível, colocando o máximo de detalhes possível no papel. Em inglês, né, esse termo aqui é o tal do job description, né? Ou então, aqui no Brasil, a gente traduziu para descrição de cargo. Então, você precisa colocar nesse papel o máximo de informação possível que vai ser
relevante para você apontar. Porque pode ser que você, por exemplo, precise de uma agência para fazer captação de pessoas, ou então você vai fazer essa captação de pessoas pela internet, que vai ser o segundo passo, inclusive, que é justamente o canal, né? O canal por onde você vai captar, canal de captação, né? Vamos chamar, onde você vai captar esse candidato que você está buscando. Mas a descrição de cargo, então, o que ela deve conter? A descrição de cargo precisa ter todo tipo de informação referente à função que você está estabelecendo, deixando bem claro para você e para todas as pessoas com quem essa pessoa vai trabalhar, ou então ou até para você comunicar para o mercado qual é o objetivo, né, da função, qual é o objetivo da função, qual é a área de atuação, todos os detalhes que é basicamente a missão dessa função. Depois você vai entrar aqui com as principais atribuições. Você vai descrever aí tudo aquilo que ela realmente vai fazer no dia a dia. Olha, vai visitar a rota, vai ter cliente, vai ter uma carteira de clientes para você visitar. Você pode colocar aqui o apontamento de qual é a área, quais são os horários de trabalho, tudo o que você possa fazer para deixar bem explicitado aquilo que você espera que seja feito realmente por essa pessoa. Isso aí está conectado com principais atribuições. Depois você vai entrar no processo aqui de apontar para a pessoa, ou aqui na descrição de cargo, quais são os requisitos. Quais são os requisitos mínimos que você espera dessa pessoa? Ou seja, você vai aqui apontar, por exemplo, a instrução, a formação acadêmica, no caso, pode ser, vamos mudar aqui para o termo ficar mais formação acadêmica. Você vai colocar aqui, enfim, você vai colocar aqui competências, a gente até falou sobre isso semana passada, competências funcionais. Quais são as competências funcionais que você acredita importantes para essa função? Habilidades técnicas que essa função exige. Você vai colocar tudo que seja relevante, que você acredite que seja importante, né, que você espera, que essa pessoa tem que ter de conhecimento para poder executar bem o teu trabalho, o trabalho que você espera. Depois disso, você vai apontar aqui também como é que você vai fazer, como é que essa pessoa vai ser medida, como é que ela vai ter a avaliação dela. Vai ser o quê? Vai ser uma cota mensal de faturamento, vai ter métrica de positivação, vai ter métrica de lucratividade, vai ter métrica de financeira, enfim, você tem que estabelecer claramente o que essa pessoa vai, como é que ela vai ser medida depois, quando ela já estiver dentro do quadro funcional, né, da tua empresa. E depois, no final, o modelo de contratação. Aqui entra todos os detalhes relativos ao tipo de contrato efetivamente, você vai apontar se é MEI, se vai ser pessoa jurídica, se vai ser CLT, como é que é o sistema. Aqui entra também, logicamente, né, falando aqui das remunerações, se vai ter fixo, variável, se vai ser só comissionamento, enfim, ou seja, descrevendo tudo isso, você vai construir na sua cabeça, né, mais claramente tudo aquilo que você espera de uma posição, da posição que você está contratando agora. A gente está falando aqui de uma função de um vendedor, ou então de um promotor de vendas, ou então de uma pessoa na coordenação de uma equipe, supervisor de vendas, alguém de vendas externas, né? Eu vou dizer de vendas externas porque lá na frente o modelo que eu vou apresentar para vocês, ele vai funcionar bem para equipes de vendas externas. Por isso que eu estou colocando. Mas pode ser não somente vendedores, você pode considerar também qualquer uma dessas outras funções que eu acabei de pontuar. Depois você vai ter que desenhar, vai ter que definir o segundo elemento. O segundo elemento ok, já sei o que eu quero, já sei que tipo de pessoa eu quero na minha equipe, o perfil profissional que eu quero na minha equipe. Agora, qual é o canal que eu vou buscar essa pessoa? Então, aí você vai ter que buscar os meios aí, né, tradicionais, agências, através de agências de contratação. Aí é muito importante uma sacada assim, tente investigar se essa agência que você está prospectando, se ela já tem alguma expertise de contratação de pessoas no seu segmento de negócio, né? Se você Heitor, por exemplo, é do segmento de cosméticos, de indústria, né? Se vendedores externos de indústria, se já tem alguém ou se eles já tiveram algum case de sucesso nesse segmento. Por quê? Porque geralmente as agências elas desenvolvem algumas especialidades.
né, e elas vão aí para determinados segmentos mais específicos. Então, eu tinha, por exemplo, em Salvador, uma parceira de contratação de pessoas na época, uma agência, que ela era visada pra caramba para a contratação de promotoras técnicas. Toda vez que eu precisava de alguém de promoção técnica para falar mais tecnicamente de um produto, então, eu ia lá naquela agência que com certeza eu ia encontrar mão de obra boa lá. Ela era muito visada, muitos laboratórios, muitas empresas iam até ela para contratar. Então, então, assim, tenta descobrir se tem esse perfil, porque isso aí pode te ajudar. Se você vai para uma empresa que está especializada em outros segmentos, talvez você não consiga encontrar com facilidade, né, digamos assim. Pode ser que uma empresa que já esteja no seu segmento, ela tenha já um banco de currículos lá à disposição e mais rapidamente você consegue encontrar recursos. Mas aí você tem também hoje as redes sociais, né? Não dá para esquecer, as redes sociais hoje são ferramentas importantíssimas para ajudar você na velocidade de contratação. As posições elas são muito compartilhadas, né? As pessoas compartilham muito as vagas na medida que elas vão surgindo aí no mercado, e você tem digamos assim, uma possibilidade grande, né, de captação de pessoas. Então tem que aproveitar isso, tá? Tem que aproveitar, lógico, você não vai colocar a descrição de cargo na rede social, mas você pode fazer um resumo e tal, e aí publicar na rede social para você tentar angariar pessoas. E depois vai ter lá também outras alternativas aí. E eu, às vezes, contratava também, né, por indicação. Tem aí o tal do boca a boca, né, que acaba fazendo chegar a nomes, a pessoas que você pode, de repente, colocar no teu time. Bom, depois dessa etapa, você provavelmente vai ter aí, né, um certo número de possíveis candidatos. Você formatou, você divulgou, daqui a pouco então você vai fazer aí o que eu chamo aí da filtragem, né? Geralmente, após essa etapa, a gente vai ter aí um número X, né, de currículos, né, que vão chegar aí provavelmente via agência, via rede social. Você vai ter lá uma data limite que você vai estabelecer para você receber seus currículos e tal. Vai receber lá 10, 15, 20 currículos e você vai dar uma estudada nos currículos, vai fazer a avaliação, então vai filtrar esses currículos para você tomar uma definição e ver quem são as pessoas que estão ali à sua disposição para você poder, de repente, convocar. Então, você vai tirar, geralmente vai tirar, né? Você tem lá uma amostra e vai tirar um número específico de pessoas para você chamar, então, para dentro do seu processo. Tendo feito esse filtro, você vai fazer aqui uma primeira etapa, né, de um processo que começa no processo seletivo, que é um primeiro contato, né? O primeiro contato geralmente é através de uma ligação, ou então hoje também, né, de uma conferência, alguma coisa parecida com isso, para que você dê uma validada naquelas informações do currículo, veja a fisionomia da pessoa, ou então ouça a pessoa se for por telefone, para você perceber dicção, para você perceber tom de voz, concordância, se o cara se expressa bem, dependendo se ele for atender uma área mais nobre da cidade e tal. O cara tem que ter lá uma boa estrutura de comunicação, não pode chegar falando, né, de forma assim muito... Não pode falar em lugar nenhum errado, mas assim, tem que ter, né, eu acho que vocês me entenderam o que eu estou querendo dizer. Então tem que ter lá um primeiro contato para você dar uma filtrada e tal. Bom, nessa filtrada, aqui é que eu começo a identificar alguns problemas aí no processo, tá, pessoal? E aqui eu vejo que é assim, o que acontece na maioria das vezes. Tem gente que praticamente aqui já encerra o seu processo seletivo, né? Praticamente aqui ele pegou o currículo, fez uma ligação, o cara teve lá uma conversa boa de 20, 30 minutos, o outro lado, o candidato passou lá uma boa experiência que ele tenha na área, tal, o contratante aqui já se emociona e já acha assim, não, vou colocar para dentro que, pelo amor de Deus, eu estou precisando, não vou encontrar coisa melhor no mercado, vamos logo, venha para cá, segunda-feira você começa, sabe? Então, às vezes, acaba aqui. Pode ser até que não faça isso via telefone, ou então marque, né, logo um primeiro contato pessoalmente,
para conhecer. Agora as coisas já estão voltando ao normal aí, né? Mesmo com as regras de isolamento social, com todos os cuidados em relação ao Covid, mas já está acontecendo aí visitas, né? Entrevistas pessoais e tal. Então, eu digo que isso é muito pouco, né? Porque, de novo, eu falei agora há pouco lá no começo sobre a importância de nós termos mais parâmetros sobre uma pessoa para que você possa tomar uma decisão mais fundamentada sobre ela, né? Você vê ela se comportando em outras áreas. Então, aqui começa um pouco a diferença, né? Então, o que eu fazia? Eu chegava aqui nesse primeiro contato e eu colocava o seguinte: bom, aqui eu vou chegar, então, no número mínimo, né, de candidatos, número mínimo de candidatos. Vamos lá, que eu coloquei aqui, por exemplo, cheguei aqui a um grupo de 5 candidatos, né, para essa posição que eu estou buscando. Vamos hipoteticamente falar, né? Então, o que eu vou fazer com esses caras? Depois da ligação, pô, esses caras aqui, pelo primeiro contato, eles estão mais enquadrados. Eu fiz uma verificação com eles se o nível de remuneração que eu estou esperando para essa área está coerente com as necessidades desses caras, o modelo de contratação também está ok. Ou seja, eu faço essas verificações, porque depois, se você chama o cara para vir para a tua empresa, para você conversar com ele pessoalmente, tal, e ele está com a expectativa de ganhar 3 vezes mais do que você está oferecendo, e você não tem como fazer essa multiplicação por 3 do salário que você está oferecendo, você vai perder tempo e ele também. Então, assim, é bom a ligação para você fazer exatamente essa filtragem também, aproveitar para inserir esse elemento aí, né, de filtragem. Mas aqui entra, eu diria que a quarta etapa, que eu digo que ela é assim, extremamente importante, e aqui, gente, aqui começa a separar um pouco e começa a melhorar o processo. Aqui é que você vê a diferença, efetivamente, na qualidade de contratação. Eu vi muitas vezes, candidatos chegarem a essa etapa que eu vou colocar aqui agora como favoritos para serem contratados, sabe? Favoritos. Putz, os caras falaram muito bem no telefone, então, né? O primeiro bate-papo foi assim, os caras mataram a pau. Tá lá, experiência, conheço todo mundo, tal, tudo certo. Só que aí eu vinha para essa quarta etapa que eu vou colocar aqui agora para vocês, que eu vamos colocar um nome qualquer aqui, eu vou colocar aqui de dinâmicas, tá? Vou chamar de dinâmicas, vocês vão entender por quê. Bom, o que eu faço aqui? Aqui eu digo o seguinte, olha, esses 5 candidatos que eu filtrei aqui, falei, bom, eu tenho esses 5 que me pareceram legais, bacana. Então eu vou fazer o seguinte, primeira coisa que eu vou pedir para você, meu amigo candidato, que eu gostei da tua conversa e tal, eu vou pedir o seguinte, faz uma apresentação para mim sobre o tema tal, pode ser um tema qualquer, então eu peço para ele uma apresentação, né, de 5 minutos, 5 minutinhos, sobre um tema qualquer. Aí você vai pensar, cara, mas que tema, Gilberto? Cara, inventa, pode ser qualquer coisa, qualquer tema que você... minha maior contribuição na última empresa que trabalhei. Minha venda mais importante. Sabe? Cara, aqui você pode colocar, enfim, XPTO, tá? Qualquer tipo de tema. Porque é importante, é lógico, ele precisa fazer sentido, né? Porque você vai, na verdade, fazer com que ele faça essa apresentação para você, onde o ponto importante aqui, e aí entra aqui o começo da técnica, né? Que é super importante você cuidar, é que você vai vê-lo fazendo essa apresentação de 5 minutos. E aí o que você vai poder colher ali? Bom, primeiro ponto, não esteja só. Se você é o cara que vai fazer o processo seletivo, não esteja só para fazer o processo seletivo. Sempre chame alguém junto para vocês dois, para as 2 pessoas olharem os candidatos, verem o processo acontecer. Então, eu diria que aqui você tem que fazer aqui uma observação, né? Chame um auxiliar, vamos chamar aqui de chame um outro participante para participar contigo. Você quer ajuda, na verdade, para interpretação, ou então para ver, para conhecer, ajuda para conhecer melhor os candidatos. Esse aqui é o objetivo dessa parada aqui de 2 pessoas.
Então, você vai contratar, chama lá, se você é o gerente da área, o supervisor da área, chame lá o gerente, chame o diretor da empresa para participar desses candidatos aí que vão vir aí para fazer as apresentações. Então, você vai marcar lá uma tarde ou então uma manhã. Geralmente aqui, para 5 pessoas, você vai tomar algumas horas para fazer todo esse processo que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Mas, olha, tenho certeza do seguinte, vai valer a pena no final. Então, essa primeira apresentação é muito importante para essa primeira apresentação que você comece a criar parâmetros, né? O que você pode ver numa apresentação? Imagine alguém na tua frente fazendo uma apresentação durante 5 minutos sobre um tema como esse. Minha maior contribuição na última empresa que trabalhei. O cara vai ter 5 minutos para fazer um resumo e ele sabe que ele estará ali naquele momento se vendendo. Ele está se vendendo, ele está vendendo a imagem dele, ele está vendendo a contribuição que ele deu na outra empresa, ele vai querer valorizar o que ele fez na outra empresa, que deu impacto X, Y e tal, e você está ali analisando ele. Então, quieto, observando apenas e vendo ele se apresentar. Quais são os parâmetros que você pode tirar de uma apresentação como essa? Muita coisa. Você vai tirar articulação, você vai tirar concordâncias, você vai tirar apresentação pessoal, você pode também considerar organização das ideias, lógica, se faz sentido, né? Aquilo que ele está falando realmente é coerente, a coerência também pode ser, ou seja, você vai tirar diversos elementos aqui de avaliação só dessa primeira etapa. Lembra que eu falei no começo? Parâmetros? Ou seja, esses aqui são os parâmetros adicionais que você está tendo já desse cara numa primeira apresentação de 5 minutos. Porque, veja, pessoal, nós somos seres humanos que expressamos o que nós somos o tempo todo. Né? Então, se ele está ali na tua frente sendo avaliado, ele está sob pressão, ele vai tentar vender o melhor que ele pode, se apresentar da melhor maneira que ele puder. Né? Ele quer a vaga. Não se esqueça disso, ele quer a vaga. Então, se ele não fizer algo coerente, algo consistente, aquilo que você perceba que realmente ele não se dedicou muito tempo para se planejar, para falar daquilo que ele vai falar, só aí você já vai começar a ter, né? Pô, o cara não se organizou, não organizou as ideias dele para vir fazer essa apresentação. Pô, será que ele está dando toda essa importância realmente para essa vaga? Será que essa vaga realmente vai começar a surgir interrogações aí na sua cabeça? E formas de comparar. Se esse candidato, por exemplo, teve uma ótima apresentação pessoal, teve uma ótima concordância, mas não teve uma boa organização das ideias, pode ser que um outro candidato que também tenha tido ótima concordância, boa apresentação pessoal e também tenha organizado bem as ideias, seja melhor do que esse primeiro. Então você vai ter mais parâmetros, né, de avaliação para que você possa avançar com ele ou não. Né? Ok. Então, aqui você, imagina, chamou os 5 candidatos, todo mundo chegou lá nas 8 horas da manhã, aí você fez uma sequência, cada um deles fez a apresentação e tal. Você pode, depois da apresentação, fazer algum tipo de questão, você pode. Eu não gosto, eu prefiro só fazer mesmo, faz a apresentação, encerra a apresentação, sai da sala, entra o número 2, sai da sala, entra o número 3 e assim por diante até o final. Depois dos 5 apresentarem, eu dou somente um intervalo para eu fazer uma avaliação com o meu parceiro, para a gente ver se o que a gente viu foi algo parecido, ou seja, por isso que é bom ter 2 pessoas. Então, cria os critérios, bota numa planilha esses critérios aqui e aí procura ver se você vai identificando esses critérios ao longo da apresentação de 5 minutos de cada um dos candidatos, ok? Então, basicamente, é por aí. Bom, você vai chegar aqui no final, então, no final das 5 apresentações, dos nossos 5 candidatos, você vai chegar aqui, né, com uma matriz onde você vai ter lá, provavelmente, um melhor colocado do que o outro. E você vai ter, opa, já tenho aqui um parâmetro bacana, né, um parâmetro legal. Deixa eu ver o que foi que eu anotei. Eu anotei algumas coisas aqui para não esquecer de falar para vocês. Pronto, não, beleza, aqui já matou. Foi. Tô bem de memória. Bom, mas aí não acabou ainda, tá? Não acabou ainda a parte da dinâmica, ainda não acabou. Aí a gente vai, então, para a segunda etapa dela agora. Né? Aí eu tô lá com os 5 candidatos, não acabou ainda não, né? Aviso para os casos, tem mais uma etapa agora. Beleza? A segunda etapa eu vou fazer aqui um estudo de caso. Eu vou pensar lá num problema, né? Um problema recorrente na minha empresa, ou em problemas recorrentes. Eu gosto de fazer
esse tipo de situação. Tipo assim, o que eu faço? Geralmente eu aprendi dessa forma e isso foi a coisa mais maravilhosa que eu vi acontecer numa dinâmica de grupo. É o seguinte, eu pego, por exemplo, e coloco 5 clientes. 5 clientes. Eu digo o seguinte, olha, eu estou aqui com um cliente com problemas de cobrança, um outro cliente com problema com preço incorreto, promocional, outro cliente com devolução de mercadoria. Vou descrevendo, crio lá, né, problemas. Eu tenho lá uma promoção relâmpago de um produto qualquer, de um produto principal lá no teu portfólio, por exemplo, né? Deixa eu baixar aqui. Um produto principal. Enfim, por último, sei lá, eu tenho lá um cliente que a loja, a rede, ou então a loja fechou, tá? E o cara se picou, o cara sumiu, e o dono desapareceu. Pronto, um negócio assim. Eu descrevo lá 5 situações específicas, eu, lógico, eu dou uma ilustrada melhor em cada um desses pontos, e aí eu peço o seguinte, meu amigo, os 5 estão na sala, vão trabalhar individualmente nesse primeiro momento, e cada um deles eu quero que monte para mim, em cima desses problemas que eu elaborei, eu quero que eles montem para mim um plano de ação, né, para os próximos 5 dias. Ou seja, o que eu quero com isso? Ele tem 5 clientes com situações distintas, com um fornecedor pressionando por uma promoção relâmpago, uma loja que fechou, uma devolução de mercadoria. Eu quero saber o seguinte, como é que ele prioriza as coisas? Monta para mim um plano de ação para 5 dias. Você tem 20 minutos para fazer isso. Você dá lá 20 minutos para o cara, para cada um deles fazerem o seu plano de ação. E aí pronto, deixa lá eles trabalhando, vão trabalhar, vão terminar de trabalhar, você vai observar, respeita o tempo, cronometre, seja bem rigoroso com o tempo, se não acabar em 20 minutos, deixa como está, deixa incompleto, que você vai ver também que o cara é outro ponto, é um outro parâmetro que você vai começar a ver. E aí a coisa vai acontecendo, vai rolando, vai tocando para frente. Terminou essa parte de cada um fazer os seus planos de ações, nós vamos então para as apresentações, que podem ser individuais ou podem ser em grupo. Ou seja, cada um deles vai apresentar o plano de ação que desenvolveu, explicando, né? Provavelmente eles vão fazer isso, a explicação por que priorizou tal ação. Na segunda-feira eu vou fazer tal coisa, porque para mim isso pareceu mais importante do que as outras. Ele vai contar o que ele faria ao longo dos próximos 5 dias para resolver, então, essas questões todas que surgiram na rota dele. E aí você vai observando, vai vendo, vai né, medindo, vai, de novo, criando parâmetros aqui embaixo. Você vai colocar lá os seus parâmetros para esse aspecto específico e você vai provavelmente começar a observar determinadas situações que vão ser interessantes para você aumentar, né, a visibilidade de cada um desses candidatos. Bom, aí terminaram as apresentações, os 5 candidatos vão terminar as apresentações, beleza, maravilha, tranquilo, você já tem várias anotações sobre cada um deles no momento das apresentações. Agora você vai propor uma última etapa, porque você quer mais parâmetros ainda. Porque, veja, esse vendedor não vai trabalhar sozinho, esse cara não vai trabalhar sozinho, ele vai trabalhar com equipe. Ele vai compartilhar nas reuniões, ele vai compartilhar no dia a dia, vai estar lá no grupo de WhatsApp da empresa, tal, enfim. Ele vai conviver com outras pessoas. Então, eu sempre gosto de inserir aqui um outro elemento que é um plano coletivo. Ou seja, você tem 5 candidatos, então os 5 vão montar um único plano. O que vai precisar? Ou seja, cada um deles tem um plano seu, que provavelmente não é igual. Então, os planos são diferentes, provavelmente são diferentes, geralmente são. Então, quando eles vão montar um plano único, alguns vão ter que ceder, outros vão ter que flexibilizar, outros vão ter que pesar, vão ter que dizer, não, eu acho que esse aqui é o primeiro ponto. Você vai acontecer tudo isso. E aí você vai começar a ver, então, outros parâmetros comportamentais. É como ele se relaciona com o grupo, quais são as habilidades dele de liderança, se ele se posiciona, se ele sabe pedir, se ele sabe ceder, enfim, sabe? Vários parâmetros diferentes. E aí, no ambiente, né, digamos assim, corporativo, coletivo, né? Você vai conseguir perceber ele diante de outras pessoas. Então, isso aqui vai te dar
uma visão, né, mais, digamos assim, mais ampla sobre cada um desses candidatos. Então, no final, você vai chegar provavelmente com a sua matriz. Você teve lá no começo alguns pontos, aqui eu coloquei, né, articulação, tal. Aqui você vai colocar outros elementos que você vai provavelmente identificar. Eu anotei aqui alguns. Você vai colocar, por exemplo, olha só, você vai ver a priorização, como é que ele organiza, né, priorização das ações. Você vai ver, eu falei, né, liderança, autonomia, caramba, autonomia. Enfim, você vai ver as relações interpessoais, se ele é um cara que sabe lidar com outras pessoas, né? Se ele é um cara que digamos assim, tem empatia, respeita a opinião do outro, ou é um cara que passa por cima, porque isso, se ele está manifestando ali naquela dinâmica, lá no dia a dia, não vai ser muito diferente. Quando você der lá um comando, por exemplo, e ele achar que não é aquilo que deve ser feito, ele vai te ignorar. Então, assim, é ali que você começa a ver esse tipo de comportamento aí, tá? Então, bom, eu tô falando aqui que nem um papagaio aí, pessoal. E aí, faz sentido até agora aí, Heitor? Acho que Heitor, nós fizemos uma vez um processo parecido com esse aí, não foi não? Foi. Naquela vez que a gente contratou lá Foi, na HL? exatamente. Aqui eu já sou professor, pô, sou um bom aluno. Ah, meu caro, então agora que eu me lembrei, eu falei, rapaz, eu acho que Heitor, já fizemos isso uma vez. Você falou, inclusive, naquela época que você tinha gostado bastante do processo, muito né? bom. Porque... Muito bom. Muito bom, muito bom. Então, e aí, Neto, faz sentido aí você já tinha... Bom, agora você já está numa multinacional aí, né, cara? Então... Eu já participei de alguns processos, né, de vários processos, né, principalmente na época que eu atuei em distribuidor, né? Tinha muita contratação por ampliação de pastas. Naquela época, lá atrás, não chegava nesse nível de detalhamento, mas tinha, sim, o envolvimento de grupo, alguma dinâmica um pouco mais simples, nada muito elaborada, porque quem fazia isso era a gente, você sabe disso, né? Não tem um RH que fazia isso. Então, nós é que fazia tudo isso. Então, buscar alguma informação dentro da faculdade, enfim, para trazer algumas ferramentas, mas não era tão elaborado assim. Hoje, o cenário muda completamente, né? Uma vez a gente aqui na indústria, completamente. Tem a agência, tem o próprio RH da companhia, tem todo um procedimento para ser feito. Legal, bacana. Mas assim, o legal, sabe o que é, Neto? Que você está me dizendo o seguinte, você também tem aí a relação com os distribuidores e tal. Então, esse tipo de coisa aqui é interessante se você fizer chegar para o pessoal de distribuição, porque eu vejo que nas empresas de grande porte até, tudo bem, os caras já estão mais estruturados e tal, mas nas empresas de pequeno porte, médio porte, meu amigo, isso aqui é uma calamidade, sabe? O cara contrata e aí, meu amigo, ele fica naquela de trocar vendedor a cada 6 meses. E não, por que eu não consigo? Não é errado, não é o seu produto que é ruim, não é nada disso, mas é um processo que você está colocando muito curto, que você não conhece a pessoa previamente, né? Então, inserir esses elementos aqui para você conhecer um pouco melhor o candidato vai fazer uma diferença bastante grande, sabe? E vai aumentar a tua chance de acerto na hora da contratação, né, na finalização da contratação. Mas o ponto importante aqui, pessoal, ainda só para a gente ir aqui já para a etapa final, é assim, ó. Eu falei lá no começo que a gente tem aqui uma possibilidade de aumento, né, de visibilidade da pessoa. Né? Você consegue ver a pessoa em outros cenários, em outros aspectos, e a dinâmica de grupo, ela joga a pessoa dentro do cenário, tudo bem, que como é que eu vou dizer assim, ele é hipotético, porque você está ali simulando, na verdade, né, uma situação, mas ele faz sentido, porque a pessoa, ela acaba, como é que eu vou dizer, ela acaba manifestando a sua visão sobre aquilo que está ali no estudo de caso que você colocou. Então, ela vai se manifestar, ela vai exteriorizar aquilo que ela tem dentro e tal, e você vai conseguir visualizar isso. Por isso que é sempre muito bom ter alguém mais contigo para validar as impressões. E você vai formando, então, você vai ter lá em cima, aqui nessa parte de cima, uma primeira matriz. Aqui embaixo, você vai ter uma outra matriz com vários elementos que você vai... Pegue elementos que sejam, de repente, conectados lá com as competências que você espera. Porque daqui a pouco pode ser que você já consiga enxergar algumas das competências, algumas das habilidades, né, competências funcionais, aqui nas apresentações que você vai ver. Porque quando ele conta, por exemplo, como é que ele vai resolver determinado caso aqui,
com o cliente que devolveu uma mercadoria, por exemplo, ele vai estar passando um pouco da experiência dele. Então, e geralmente essa experiência, quando ele contar ela ali na hora, você vai ver os elementos, datas, nomes de pessoas. Se estiver conectado com a verdade, se for realmente verdadeiro e não algo que ele está tirando da cabeça dele naquela hora, você vai perceber isso. Então, isso é importante, porque daí você consegue ver também o grau de vivência que esse cara já teve, que esse candidato já teve em relação aos cenários que você está vivenciando, né? E aí, a última etapa, pessoal, aqui não acabou. Bom, você pegou, tal, selecionou, já criou mais parâmetros de avaliação, então agora você tem mais certeza sobre o candidato que você vai contratar. Aí, então, vem a última parte, que é o fechamento do processo, né? Que é exatamente as comunicações, né, para os candidatos. Se você teve 5, cara, comunique-se com os 5. Fale tanto aqueles que não foram aprovados, se você quiser dar um feedback para a pessoa mais objetivo sobre quais foram os elementos que você pode fazê-lo, desde que você tenha habilidade para fazer, pode fazer, porque você pode contribuir com ela até para próximas oportunidades que talvez essa pessoa vá, por exemplo. Eu fiz isso algumas vezes, falando com a pessoa que, olha, um determinado ponto para nós não ficou muito claro, a gente percebeu que dentro do grupo, nesse item específico, você não conseguiu avançar tão bem, deixando bem objetivo para ela aquilo, mas assim, de uma forma bem positiva. Por isso que é importante que a pessoa que vai fazer isso tenha uma certa habilidade. Mas se você não tiver pessoas assim, diga somente que não foi possível dessa vez, vamos aguardar uma próxima oportunidade e deixa o barco correr. Mas diga para a pessoa que não deu certo, libere ela, né, da expectativa de que vai ser chamada e tal. É bacana isso, soa bem, né, para o mercado soa bem isso, para a pessoa também vai soar bem. E para aquele que vai ser contratado, então, aí você vai entrar nas fases depois, aí, né, pós-contratação, pós-seleção, que vai ser recrutamento. Aí você vai ter lá seu processo de harmonização. Eu não vou entrar nesse mérito aqui. O objetivo nosso hoje é falar um pouco, falar mesmo sobre isso aqui, sobre essa etapa, né, do processo, que é o processo seletivo. Veja que isso aqui está conectado com tudo aquilo que a gente vem falando, pessoal, né? Ou seja, não adianta a gente fazer uma seleção ou não ter exigir do vendedor lá na ponta, por exemplo, uma execução perfeita, mas se você contrata uma pessoa que não teve nenhuma experiência nesse sentido, você conseguiu identificar pelo processo seletivo dela que ela não tinha tido nenhuma experiência, e você também não foi lá e não qualificou ela, não treinou ela para que ela aprenda, né? Aprenda a fazer um 4P, um V, aprenda a fazer uma apresentação, conecte lá com o tratamento das objeções, ou seja, está tudo conectado. Então, também não adianta você ter um belo processo de contratação, colocar pessoas boas dentro do processo, quando todo o restante também não está desenhado. Você vai ter Ferraris aí andando em asfalto esburacado. Então, é preciso que isso tudo faça sentido, esteja conectado com todo o seu processo, né? Eu acho que o ponto importante aí de todo o nosso tema é que sempre a gente vai ver aí essa correlação com tudo que a gente está falando, né? O sellout, então, a vivência do sellout, a cultura do sellout, ela não é algo tão específico, né? Ela é, na verdade, algo abrangente e que entra, inclusive, até pela parte da contratação de pessoas. Se eu acertar aqui, eu tenho grande chance de ter uma velocidade mais alta lá na execução, na hora do resultado lá na frente do cliente, né? Então, é basicamente isso aí, gente. Basicamente isso aí. E aí, dá para implementar? Dá para implementar ou já está implementado? Rapaz, eu trabalho com a 3M também na outra empresa. O processo já é semelhante. Opa, muito bom, hein? Muito bom. Muito bom. O negócio é diferente. É um negócio pequeno. Sim. Mas no pequeno é que tá o maior problema mesmo, viu, velho? Eu sei. Meu amigo. Mas você já sabe, então pronto, agora tá na incumbência aí de fazer essa implementação, que isso vai te ajudar no processo aí, com certeza, de ter gente mais bem qualificada, né? Beleza. Tá bom? Tá bom, gente? Valeu, gente. Valeu. Obrigadão aí para vocês aí pela atenção. Amanhã
amanhã eu disponibilizo aí o vídeo. Se tiverem outras pessoas que queiram ir lá, faça chegar aí essas outras pessoas para que a gente possa divulgar essas técnicas que podem ajudar certamente muita gente aí. Tá bom, gente? Valeu. Beleza, Um abraço. Obrigadão. Valeu. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Valeu.